Vento caribenho acaricia o terraço do Paradise Bay, enquanto 200 convidados observam em silêncio. Oliver Whitmore, o mais cobiçado magnata hoteleiro do hemisfério, acaba de declarar publicamente seu amor por uma concubina de 24 anos. Mas Scarlett Morales não sorri, não cora, não se agita. Ela se levanta com a elegância de uma rainha, olha-o diretamente nos olhos e pronuncia as palavras que abalarão seu império. Senhor Whitmore, o senhor confunde admiração profissional com algo que eu jamais poderei sentir por alguém como o senhor. O som de seu salto se afastando do mármore é a única coisa que quebra o silêncio mortal. Um CEO acostumado a vencer acaba de perder. Mas será essa humilhação pública o início da história de amor mais intensa de sua vida? A brisa caribenha trazia consigo o aroma de chardonnay francês e champanhe, criando a atmosfera perfeita para o que deveria ter sido uma noite triunfante. O terraço do Paradise Bay Resort se estendia como um sonho de mármore branco e cristal, suspenso sobre as águas turquesas de Barbados. 200 dos mais influentes empresários do hemisfério haviam se reunido naquela noite para celebrar a expansão da Whitmore Hotels, a rede de hotéis mais luxuosa do mundo. Oliver Whitmore estava imponente ao lado da balaustrada do terraço, seu smoking Armani perfeitamente ajustado à sua figura atlética de 38 anos. O vento brincava com seus cabelos castanhos escuros, enquanto ele segurava uma taça de Dom Perignon, observando seus convidados com aquele sorriso confiante que havia seduzido inúmeras mulheres e fechado negócios milionários. Ele era o rei de seu próprio paraíso, acostumado a que tudo e todos se curvassem à sua vontade. Mas naquela noite, seus olhos verdes como esmeraldas não procuravam investidores ou parceiros comerciais. Seu olhar seguia obsessivamente uma figura que se movia graciosamente entre os convidados, servindo canapés de caviar e taças de cristal com uma elegância natural que contrastava dramaticamente com sua posição de anfitriã. Scarlett Morales tinha 24 anos e possuía aquela beleza exótica que faz os homens perderem a cabeça. Sua pele dourada brilhava sob as luzes suaves do terraço, e seus cabelos castanhos escuros caíam em ondas sedutoras até a metade de suas costas. O vestido preto que ela havia escolhido para a ocasião era simples, mas perfeito, realçando cada curva de sua figura sem cruzar a linha entre a elegância e a provocação. Ela era mexicana. Havia chegado a Barbados há 6 meses como parte do programa de práticas internacionais da Universidade de Guadalajara, e desde o primeiro dia havia conseguido algo que nenhuma mulher havia conseguido antes: tornar-se completamente invisível aos encantos de Oliver Whitmore. Senhoras e senhores, a voz grave de Oliver ressoou pelo terraço, amplificada pelo sistema de som escondido entre as palmeiras. O murmúrio das conversas parou instantaneamente. Nesta noite, celebramos não apenas a expansão da Whitmore Hotels, mas também... Ele fez uma pausa dramática, seus olhos fixos em Scarlett. Algo muito mais pessoal. Scarlett permaneceu imóvel, ao lado de uma mesa de coquetéis, a bandeja de vidro tremendo ligeiramente em suas mãos. Uma sensação terrível começou a crescer em seu peito. Durante estes 6 meses, Oliver continuou, sua voz cheia de uma emoção que ninguém havia ouvido antes. Eu tive o privilégio de trabalhar com alguém excepcional. Alguém que me ensinou que o verdadeiro luxo não se encontra em suítes presidenciais ou em iates de 100 metros, mas na presença de uma mulher extraordinária. Os murmúrios começaram como pequenas ondas se espalhando pelo terraço. Os convidados trocavam olhares de surpresa e curiosidade. Oliver Whitmore, o solteiro mais cobiçado da indústria hoteleira, estava prestes a se declarar publicamente? Margaret Wellington, editora da Caribbean Luxury Magazine, discretamente aproximou seu telefone.
Esta seria a história do ano. Scarlett Morales. A voz de Oliver se elevou clara e decisiva. Poderia se aproximar, por favor? O tempo parou. 200 pares de olhos se voltaram para a jovem mexicana, que permanecia paralisada ao lado da mesa de coquetéis. Scarlett sentiu que suas bochechas estavam queimando, mas não de emoção ou felicidade. Uma fúria fria e controlada começou a crescer dentro dela. Com movimentos lentos e deliberados, ela deixou a bandeja sobre a mesa mais próxima. Seus saltos de 8 centímetros batiam no mármore como uma contagem regressiva enquanto ela caminhava em direção ao centro do terraço, onde Oliver a esperava com um sorriso que ele pensava ser irresistível. Scarlett, ele começou, pegando a mão dela sem permissão. Na frente de todos os nossos amigos e colegas, quero te dizer algo que tenho guardado por meses. Por favor, não, ela pensou, mas seu rosto permaneceu sereno como uma máscara de porcelana. Você é a mulher mais extraordinária que já conheci. Inteligente, linda, íntegra. Você me ensinou que há algo mais valioso do que todos os hotéis 5 estrelas do mundo. O amor verdadeiro. É por isso que esta noite, na frente de todos os presentes, quero te dizer que me apaixonei loucamente por você. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que se podia ouvir o sussurro das ondas quebrando contra os penhascos 150 metros abaixo. As câmeras dos telefones celulares brilhavam como vagalumes na elegante escuridão do terraço. Oliver apertou suavemente a mão de Scarlett, esperando o quê? Lágrimas de felicidade? Uma declaração correspondente? Ser jogada em seus braços como todas as outras? Mas Scarlett Morales não era como todas as outras. Com uma calma que congelou o sangue, ela soltou a mão dele. Seus olhos escuros, que Oliver havia acreditado serem tímidos e submissos, brilharam com uma fúria controlada que transformou completamente seu rosto. Ela não era mais a empregada obediente. Era uma mulher orgulhosa, uma guerreira asteca, confrontando um conquistador. Senhor Widmore, sua voz era suave como veludo e afiada como uma navalha. Agradeço profundamente a oportunidade de trabalhar na Widmore Hotels. Aprendi muito sobre gestão hoteleira, gestão de recursos humanos e... Ela fez uma pausa, seus olhos percorrendo lentamente os rostos dos que esperavam. Sobre os erros que não devo cometer em minha carreira profissional. Os murmúrios se intensificaram. Algo estava terrivelmente errado. O senhor confunde admiração profissional com algo que eu jamais poderei sentir por alguém como o senhor. Ela continuou, cada palavra caindo como uma gota de ácido sobre o ego de Oliver. Um homem que acredita que pode comprar qualquer coisa, incluindo os sentimentos das mulheres. Um homem que usa seu poder para colocar uma empregada em uma posição humilhante sem considerar as consequências para a carreira ou a dignidade dela. O rosto de Oliver havia passado do bronzeado perfeito para uma palidez mortal. Seus olhos verdes se encheram de uma incredulidade que rapidamente se transformou em fúria. Senhor Widmore, Scarlett deu um passo para trás, mantendo a distância como uma toureira experiente. Sua declaração é inapropriada, não correspondida e, francamente, um exemplo perfeito de abuso de poder no local de trabalho. O silêncio agora era ensurdecedor. Margaret Wellington havia parado de gravar, chocada demais para continuar. Os garçons haviam parado com as bandejas suspensas no ar, como estátuas de mármore. Agradeço a oportunidade de ter trabalhado aqui. Scarlett continuou, sua voz agora mais forte, projetando-se por todo o terraço. Mas apresento minha demissão com efeito imediato. Ela se virou para os convidados, com um sorriso que poderia ter iluminado tudo. Senhoras e senhores, desejo-lhes uma noite maravilhosa. O Paradise Bay é, de fato, um paraíso para aqueles que sabem se comportar com dignidade. O som de seus saltos se afastando do mármore,
foi a única coisa que quebrou o silêncio mortal. 200 dos mais poderosos empresários do hemisfério observaram em choque absoluto como uma garçonete de 24 anos havia humilhado publicamente o magnata hoteleiro mais temido e respeitado do Caribe. Oliver Whitmore permaneceu imóvel no meio do terraço, com a mão ainda estendida para o vazio onde Scarlett estivera. Seu cérebro, acostumado a tomar decisões de milhões de dólares em segundos, simplesmente não conseguia entender o que acabara de acontecer. Ele nunca havia sido rejeitado em 38 anos de vida. Nunca uma mulher havia lhe dito não. E nunca, jamais, ele havia sido publicamente humilhado de uma maneira tão devastadora e elegante. Os primeiros murmúrios começaram timidamente, como o rumor distante de uma tempestade se aproximando. Margaret Wellington foi a primeira a reagir, aproximando-se com a expressão de quem acabara de testemunhar o naufrágio do Titanic. Oliver, meu querido, você está bem? Mas Oliver não estava bem. Na verdade, ao ver as luzes do quarto de Scarlett se acenderem na torre leste do resort, ele entendeu que nada voltaria a ser como antes, porque pela primeira vez em sua vida, Oliver Whitmore havia encontrado uma mulher que não queria seu dinheiro, seu poder ou seu sobrenome. Uma mulher que o havia visto exatamente como ele era. Um homem acostumado a comprar tudo o que queria, incluindo o amor. E pela primeira vez em sua vida, Oliver Whitmore havia encontrado algo que não podia comprar. A brisa caribenha continuava a carregar o perfume de gardênia, mas agora também carregava outra coisa. O perfume de Chanel que Scarlett havia deixado flutuando no ar, e a certeza de que naquela noite havia começado a história mais complicada de sua vida. Porque homens como Oliver Whitmore não aceitam a derrota. Eles a estudam, a analisam e encontram uma maneira de transformá-la em vitória. E Scarlett Morales acabara de se tornar sua mais perigosa obsessão. O amanhecer chegou ao Paradise Bay como uma carícia dourada sobre as águas cristalinas, mas Oliver Whitmore não havia dormido um minuto. Da janela panorâmica de sua suíte presidencial no 30º andar, ele observava as gaivotas planando sobre as ondas enquanto segurava sua 5ª xícara de café preto. Seus olhos, geralmente brilhantes e calculistas, mostravam olheiras profundas e uma expressão que seus funcionários nunca haviam visto antes: vulnerabilidade. A humilhação da noite anterior havia se espalhado como fogo em mato seco. Seu telefone havia tocado incessantemente até que ele o desconectou às 3 da manhã. As manchetes já corriam na internet. Magnata hoteleiro humilhado por garçonete. A rejeição mais épica do século no Caribe. Whitmore Hotels, quando o poder não pode comprar o amor. Margaret Wellington havia sido especialmente criativa. Paraíso perdido. Como o rei do Caribe perdeu sua coroa em 30 segundos. Oliver apertou a xícara até que seus nós dos dedos ficassem brancos. Aos 38 anos, ele havia construído um império hoteleiro de 3 bilhões de dólares. Havia seduzido supermodelos e atrizes. Havia jantado com primeiros ministros e havia sido convidado para os casamentos reais mais exclusivos do mundo. Ele era o homem que transformava ilhas virgens em destinos de luxo, que transformava ruínas coloniais em palácios de sonho. Como era possível que uma garçonete mexicana tivesse destruído tudo isso com algumas palavras? O interfone de seu escritório no Brasil emitiu um zumbido suave. Senhor Whitmore, a voz nervosa de Patrícia, sua assistente pessoal, soava ainda mais tensa do que o normal. O senhor tem 17 ligações de jornalistas, 23 de parceiros comerciais e... Ela hesitou. Uma de sua mãe. Oliver fechou os olhos. Lady Catherine Whitmore, viúva de Sir Edmund Whitmore e matriarca da família mais poderosa das Bermudas, era a última coisa que ele precisava naquele momento. Patrícia,
Cancele todos os meus compromissos de hoje. E... Ele se virou para a janela. Descubra se a senhorita Morales ainda está no resort. Senhor, ela partiu para a cidade do México às 6 da manhã. A xícara escorregou das mãos de Oliver, quebrando-se no chão de mármore travertino. O café se espalhou como uma mancha escura sobre a pedra cor de creme, como sangue sobre a seda. Ela partiu? Sim, senhor. Ela só pegou uma pequena mala. Deixou o uniforme perfeitamente dobrado no quarto, junto com um bilhete. Oliver sentiu algo estranho em seu peito, como se um punho invisível estivesse apertando seu coração. Traga-me esse bilhete. Agora. 5 minutos depois, Patrícia entrou na suíte com passos cautelosos, como se estivesse andando sobre cacos de vidro. Era uma mulher de 50 anos, que havia trabalhado para os Whitmore por 2 décadas e havia visto Oliver em momentos de fúria, triunfo e pressão extrema. Mas ela nunca o havia visto assim, como um homem perdido. O bilhete estava escrito em papel do hotel com a caligrafia elegante que Oliver havia secretamente admirado por meses. Sr. Whitmore, agradeço a oportunidade de ter trabalhado no Paradise Bay. Foi uma experiência educacional inestimável, especialmente em termos do que não quero para o meu futuro profissional. Desejo-lhe sucesso em seus futuros projetos hoteleiros. Atenciosamente, Scarlett Morales. PS. A dignidade não tem preço. Não importa quantos zeros o senhor ofereça por ela. Oliver leu o bilhete 3 vezes antes que as palavras realmente penetrassem em seu cérebro. O post-scriptum era como um tapa final. Elegante, mas devastador. Patrícia? Sim, senhor. Eu já fui. Ele procurou as palavras certas. Inapropriado com os funcionários? Patrícia piscou várias vezes, claramente desconfortável com a pergunta. Sr. Whitmore, o senhor sempre foi generoso com sua atenção às senhoritas. Não foi isso que eu perguntei. Um longo silêncio se espalhou entre eles. Patrícia olhou para a janela, depois para o chão, finalmente de volta para Oliver. Senhor, as mulheres que, digamos, desfrutaram de sua companhia sempre foram profissionalmente beneficiadas. Promoções, melhores cargos, recomendações. Nunca houve queixas, porque sempre houve compensações. Compensações? Oliver sentiu náuseas. É assim que elas me veem? Como alguém que compra favores. Senhor, o senhor é um homem muito poderoso e generoso. As mulheres se sentem honradas com sua atenção. Scarlett não se sentiu honrada. Oliver explodiu, jogando o bilhete sobre a mesa. Ela me viu exatamente como eu sou, um predador que se aproveita de sua posição. Patrícia recuou. Ela nunca havia ouvido seu chefe falar de si mesmo com tanto desprezo. O telefone tocou naquele momento, interrompendo o momento de autorrecriminação. Patrícia atendeu com a voz trêmula. Suíte presidencial? Sim, Lady Whitmore. Ele está... Claro, eu já passo a ligação. Oliver se recusou vigorosamente com a cabeça, mas Patrícia já havia transferido a ligação. A voz aristocrática de sua mãe encheu a sala através do alto-falante. Oliver Fitzpatrick Whitmore, o que diabos você fez? Apenas sua mãe usava seu nome completo, e apenas quando estava absolutamente furiosa. Bom dia, mãe. Suponho que a senhora viu as notícias. Se eu as vi. Meu querido, elas são a única notícia. Margaret Wellington foi muito descritiva em seu artigo. É verdade que você declarou seu amor a uma empregada na frente de 200 convidados e ela o rejeitou publicamente? Sim. E que ela imediatamente se demitiu depois de chamá-lo, e cito textualmente, de um homem que usa seu poder para humilhar as mulheres? Sim. Um silêncio mortal se seguiu. Lady Catherine Whitmore havia sido criada na alta sociedade britânica, onde escândalos eram tratados com chá Earl Grey e negação absoluta. Oliver, em 65 anos de vida, esta é a coisa mais humilhante que nossa família já viveu.
Seu pai deve estar se revirando no túmulo. Mãe, não me interrompa. Os Whitmore construíram sua reputação sobre a elegância, a discrição e o refinamento, não sobre declarações públicas de amor não correspondido a empregadas. Oliver se deixou cair em sua poltrona de couro italiana, sentindo-se como uma criança sendo repreendida. O que você sabe sobre essa garota? Lady Catherine continuou. Quem ela realmente é? Porque qualquer mulher que rejeita publicamente um Whitmore deve ter razões muito profundas ou uma agenda muito específica. Essa pergunta ficou na mente de Oliver como um espinho. O que ele realmente sabia sobre Scarlett Morales? Ele havia revisado o currículo dela quando ela chegou, é claro, mas apenas superficialmente. Estudante de administração hoteleira na Universidade de Guadalajara. Notas excelentes, recomendações impecáveis, família de classe média em Guadalajara. Mas quem ela realmente era? Que experiências a haviam forjado para rejeitar um homem como ele tão categoricamente? E por que, apesar da humilhação, ele não conseguia parar de pensar na maneira como seus olhos haviam brilhado com fúria controlada? Eu não sei, mãe, mas eu vou descobrir. Oliver, por favor, me diga que você não está pensando em seguir essa garota até o México como um adolescente apaixonado. Mas a ligação já havia sido cortada. Oliver foi para seu computador e começou a digitar com a urgência de um homem possuído. Se Scarlett Morales acreditava que poderia desaparecer depois de humilhá-lo na frente de metade do mundo dos negócios, ela estava muito enganada. Os Whitmore nunca se rendiam. E Oliver acabara de encontrar sua próxima conquista. Não um hotel ou uma ilha, mas o coração da única mulher que teve a coragem de dizer não. Enquanto o sol caribenho subia em direção ao seu zênite, iluminando as águas turquesas do Paradise Bay, Oliver Whitmore começou a planejar a campanha mais importante de sua vida. Não para ganhar dinheiro ou poder, mas para ganhar o respeito e, eventualmente, o amor de Scarlett Morales, não importando o custo. Uma semana depois, a tempestade tropical Helena se aproximava do Caribe como uma fera furiosa, seus braços de nuvens escuras espalhados por centenas de quilômetros de oceano. Os meteorologistas haviam atualizado sua categoria para furacão de grau 2, com ventos que excederiam 150 km por hora. O Paradise Bay Resort havia executado seu protocolo de emergência. Os hóspedes haviam sido evacuados naquela manhã e apenas o pessoal essencial permanecia na ilha. Oliver deveria estar em seu jato particular, voando para algum lugar seguro. Mas lá estava ele, parado no terraço de sua vila particular, observando as ondas gigantescas quebrarem contra os penhascos enquanto o vento chicoteava sua camisa branca. Seus cabelos castanhos dançavam descontroladamente, e pela primeira vez em uma semana, sua expressão não mostrava a obsessão que o havia consumido desde que Scarlett partiu. Ele havia passado 7 dias e 6 noites investigando tudo sobre ela. Havia contratado o detetive particular mais discreto do hemisfério. Havia revisado cada ficha acadêmica, cada referência pessoal, cada fotografia em redes sociais. O que ele havia descoberto o deixou mais intrigado e, estranhamente, mais envergonhado. Scarlett Morales não era apenas uma estudante brilhante. Era filha de Helena Morales, uma renomada assistente social que havia dedicado sua vida a ajudar mulheres vítimas de violência doméstica em Guadalajara. Seu pai, o Dr. Ricardo Morales, era um cardiologista no Hospital Civil, conhecido por tratar pacientes independentemente de sua capacidade de pagar. Scarlett havia crescido vendo seus pais lutarem por causas nobres, rejeitando oportunidades mais lucrativas para manter seus princípios, e ele havia oferecido dinheiro e poder a uma mulher criada para valorizar a integridade acima de tudo. O som do interfone o tirou de seus pensamentos. Sr. Whitmore. A voz de Patrícia soava nervosa, distorcida pelo vento que começava a interferir nas comunicações. Há uma situação.
O voo de evacuação de emergência. Houve um problema mecânico. Uma pessoa foi deixada em terra. Oliver se dirigiu rapidamente para dentro da vila, onde as janelas reforçadas já começavam a vibrar com cada rajada de vento. Quem? Por que você não me avisou antes? Senhor, é a senhorita Morales. Oliver sentiu o mundo parar ao seu redor. O rugido do vento se desvaneceu, substituído pelo batimento cardíaco ensurdecedor de seu coração. O que você disse? Scarlett Morales chegou no último voo comercial esta manhã, pouco antes de o aeroporto ser fechado. Aparentemente, ela veio buscar alguns pertences pessoais que esqueceu no quarto. Quando ela tentou embarcar no voo de evacuação, houve uma falha mecânica e... Onde ela está agora? Na torre, senhor. No antigo quarto dela. Os sistemas de comunicação estão falhando, e com esses ventos, é muito perigoso tentar chegar ao heliporto. Oliver já estava correndo para a porta, pegando uma jaqueta impermeável do armário da entrada. Senhor, os meteorologistas dizem que o furacão atingirá a Terra em 2 horas. É muito perigoso sair. Mas Oliver já havia desaparecido na tempestade que se intensificava. O vento o atingiu como um punho gigante assim que ele saiu da vila. A chuva, que havia começado como gotas pesadas, agora caía em cortinas quase horizontais. Os coqueiros se curvavam para formar arcos perfeitos, e o rugido do mar era ensurdecedor. Oliver correu pelo caminho de pedra que conectava sua vila particular com o prédio principal do resort. No meio do caminho, um galho de palmeira caiu a poucos metros dele, e ele teve que se abrigar atrás de uma coluna de mármore para recuperar o fôlego. O que ele estava fazendo? Uma semana atrás, Scarlett o havia humilhado na frente de 200 pessoas. Ela o havia chamado de predador, abusivo, tudo o que ele nunca quis ser, mas que, em sua cruel honestidade, sabia que era verdade. E agora ele arriscava sua vida por quê? Para se desculpar? Para implorar por outra humilhação? Uma rajada particularmente violenta o empurrou contra a coluna e, por um momento, Oliver considerou voltar para sua vila. Ele estaria seguro lá. Patrícia estava certa. Isso era loucura. Mas então, ele se lembrou da expressão nos olhos de Scarlett naquela noite no terraço. Não havia sido apenas fúria ou desgosto. Ele havia visto algo mais profundo. Decepção. Como se uma parte dela tivesse esperado algo melhor dele, e ele a tivesse decepcionado completamente. Ele continuou correndo. A torre leste do Paradise Bay se erguia como um farol dourado contra o céu preto da tempestade. Era um dos edifícios mais seguros do resort, construído para resistir a furacões de categoria 5, mas agora estava ligeiramente balançado pela força de Helena. Oliver estava encharcado até os ossos, seus sapatos de couro italianos arruinados, sua camisa grudada em seu corpo como uma segunda pele. Ele pegou o elevador para o 15º andar, onde ficava o quarto que Scarlett havia ocupado durante sua estadia. Quando a porta do elevador se abriu, ele a encontrou. Ela estava sentada no chão do corredor, com as costas contra a parede, abraçando uma pequena bolsa. Ela estava vestindo jeans escuros e uma blusa branca que realçava sua pele dourada, e seus cabelos pretos caíam em ondas úmidas sobre seus ombros. Mas o que mais impressionou Oliver foi sua expressão. Não era a máscara de controle que ela havia mostrado na semana anterior. Era puro terror. Scarlett. Ela levantou a cabeça e seus olhos se encheram de uma mistura de alívio e confusão quando ela o viu. Oliver, o que você está fazendo aqui? Você deveria ter evacuado com os outros. Foi a primeira vez que ela o chamou pelo nome, sem o formal Sr. Whitmore. O som de seu nome nos lábios dela fez algo estranho com o peito dele. Eu poderia te perguntar a mesma coisa. O que você está fazendo no corredor? Scarlett apontou para a porta de seu antigo quarto. O cartão de acesso não funciona. Aparentemente, todos os quartos de hóspedes foram desativados quando a evacuação começou. Eu só vim buscar...
Ela pegou uma pequena corrente de prata que pendia de seu pescoço. Isto era da minha avó. Oliver se aproximou lentamente, como se estivesse se aproximando de um animal ferido. Por que você não foi diretamente para a recepção? Eu fui. Mas quando cheguei ao saguão, não havia ninguém. Os sistemas estavam desligados. E então, a verdadeira tempestade começou e sua voz se quebrou ligeiramente. Eu tenho fobia de tempestades, desde que eu era criança. Quando eu era pequena, um furacão destruiu nossa casa em Guadalajara. Meus pais e eu ficamos presos no porão por 8 horas. Oliver sentiu que algo estava desmoronando dentro de seu peito. Essa mulher forte e indomável, que o havia confrontado com a coragem de uma guerreira, estava aterrorizada por algo tão básico quanto uma tempestade. Sem dizer uma palavra, ele tirou seu cartão mestre e abriu a porta do quarto. Em seguida, com um gesto que surpreendeu a ambos, estendeu a mão para ela. Venha. Minha vila é o lugar mais seguro do resort durante os furacões. Tem geradores independentes e é construída sobre pilares de aço reforçado. Scarlett olhou para a mão dele como se fosse uma cobra venenosa. Eu não preciso de sua ajuda. Um estrondo ensurdecedor os interrompeu quando o vento arrancou uma palmeira inteira do jardim, fazendo-a colidir contra a janela panorâmica do corredor. O vidro resistiu, mas a estrutura do prédio estremeceu visivelmente. Scarlett se encolheu contra a parede, abraçando os joelhos. Scarlett, a voz de Oliver foi mais suave do que ela jamais a ouvira. Eu não vou te machucar. Eu não vou tentar nada inapropriado. Apenas me deixe te ajudar a ficar segura. Ela olhou nos olhos dele procurando algo. Sinceridade? Engano? As intenções que ela havia visto tantas vezes em outros homens poderosos? O que ela viu a surpreendeu. Não havia arrogância ou cálculo, apenas preocupação genuína e algo que parecia vulnerabilidade. Outro estrondo, desta vez mais próximo. As luzes do corredor piscaram. Scarlett pegou a mão dele. E 6 horas depois, o furacão Helena havia passado como uma fera furiosa, deixando para trás um Paradise Bay transformado, mas não destruído. As palmeiras estavam inclinadas em ângulos impossíveis. Os jardins estavam cheios de galhos e flores arrancadas. E o ar tinha aquela estranha qualidade cristalina que vem depois das grandes tempestades. A vila de Oliver havia resistido perfeitamente ao embate da natureza. Construída com os melhores materiais e a engenharia mais avançada, havia sido o refúgio dele e de Scarlett durante as horas mais intensas de Helena. Agora, enquanto a lua cheia surgia entre as nuvens dispersas, projetando caminhos prateados sobre as águas calmas, ambos estavam no terraço principal, separados por metros de distância e anos de mal-entendidos. Scarlett estava embrulhada em um roupão de seda cor de creme que Oliver havia insistido para que ela pegasse depois que suas roupas ficaram encharcadas durante a corrida da torre. Seu cabelo havia perdido o penteado perfeito, caindo em ondas naturais que emolduravam seu rosto com uma beleza mais selvagem e autêntica. Ela segurava uma xícara de chocolate quente em suas mãos e, pela primeira vez, desde que Oliver a conheceu, parecia completamente relaxada. Obrigada, ela finalmente disse, quebrando o silêncio que durava quase 1 hora. Por ter vindo me procurar. Poderia ter sido perigoso. Oliver, que havia trocado suas roupas encharcadas por calças de linho brancas e uma camisa azul marinho, a observou do outro lado do terraço. Durante as horas da tempestade, eles haviam permanecido em silêncios confortáveis, cada um perdido em seus próprios pensamentos, enquanto Helena rugia lá fora. Havia sido a primeira vez em anos que Oliver não tentava impressionar uma mulher, seduzi-la ou conquistá-la. Ele simplesmente havia existido na presença dela. Por que você realmente voltou?
Ele perguntou, ignorando a gratidão dela. Não foi só por um colar. Scarlett sorriu, uma expressão triste que transformou completamente seu rosto. Muito perspicaz, Sr. Widmore. Oliver, ele a corrigiu suavemente. Depois de sobrevivermos a um furacão juntos, acho que podemos usar apelidos. Oliver, ela repetiu, saboreando o nome como se fosse a primeira vez que o pronunciava. Você está certo. Eu não voltei apenas pelo colar da minha avó, embora eu quisesse recuperá-lo. Ela se levantou de sua cadeira e caminhou em direção à balaustrada, onde as ondas já começavam a recuperar seu ritmo hipnótico. A brisa pós-tempestade agitava suavemente a seda de seu roupão. Eu vim porque eu não podia deixar as coisas como estavam. Durante esta semana, eu estive pensando sobre aquela noite, sobre o que eu disse, sobre como eu disse. Oliver se aproximou, mas manteve uma distância respeitosa. Não se desculpe. Você disse a verdade. Sim, eu a disse. Mas também fui cruel, e isso não é certo. Minha mãe sempre me ensinou que você pode ser firme sem ser destrutivo. Sua mãe, Helena Morales, certo? Uma assistente social especializada em violência doméstica. Scarlett se virou para ele, surpresa. Como você sabe disso? Oliver teve a decência de se envergonhar. Eu investiguei você depois que você partiu. Sinto muito, eu sei que é inapropriado, mas eu precisava entender. Entender o quê? Por que você me rejeitou tão veementemente? A maioria das mulheres, especialmente em sua posição, teria visto minha declaração como uma oportunidade. Dinheiro, status, uma vida de luxo. É exatamente por isso. Scarlett o interrompeu, seus olhos brilhando com a intensidade que Oliver reconheceu daquela noite. Porque eu cresci, vendo o que acontece com as mulheres, que dependem do poder e do dinheiro dos homens para sobreviver. Ela se virou completamente para ele, e em seu rosto havia uma vulnerabilidade que ela não havia mostrado antes. Você sabe quantas mulheres passaram pelo refúgio que minha mãe dirige? Milhares. Todas com histórias diferentes, mas com um denominador comum. Elas confiaram em homens que acreditavam que dinheiro e poder lhes davam direitos sobre elas. Oliver sentiu como se tivessem lhe dado um tapa. Scarlett, eu nunca... Nunca o quê? O senhor nunca usou sua posição para obter o que queria? O senhor nunca ofereceu promoções ou melhores oportunidades em troca de companhia? O silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor do que o furacão Helena. Minha assistente me disse algo há uma semana. Oliver finalmente admitiu que as mulheres que estiveram comigo sempre foram profissionalmente beneficiadas. Eu nunca tinha visto por esse lado até que você me disse. E como o senhor via? Como generosidade, como cuidar das pessoas que eram importantes para mim. Ou como ter certeza de que elas não falariam mal de você depois. Outro tapa invisível. Oliver se afastou da balaustrada, passando as mãos pelo cabelo. Meu Deus, eu sou realmente tão... inconsciente? Sim, mas eu não acho que você seja malicioso. Há uma diferença. Scarlett deu alguns passos para mais perto, cortando a distância entre eles. Oliver, você já se perguntou se uma mulher o amaria se você não tivesse dinheiro ou poder? A pergunta atingiu-o como um soco no estômago. Oliver olhou para ela e, pela primeira vez em 38 anos, sentiu-se completamente nu na frente de alguém. Não, ele sussurrou. Eu nunca me perguntei, porque eu tenho medo da resposta. E por que você acha que declarou seu amor para mim na frente de 200 convidados? Por romantismo? Oliver fechou os olhos, finalmente entendendo. Para me pressionar, para que eu não pudesse te rejeitar sem parecer a vilã da história. Exatamente. Você usou seu poder da maneira mais sutil possível, mas ainda o usou. O silêncio se espalhou entre eles, mas não era mais desconfortável. Era o silêncio de duas pessoas que finalmente se entendiam. Posso te dizer uma coisa? Scarlett perguntou, depois de um longo tempo.
Oliver assentiu, não confiando em sua voz. Quando eu cheguei aqui há 6 meses, eu estava emocionada. O Paradise Bay era o resort mais prestigiado do Caribe. E conseguir uma prática aqui era um sonho. Ela se sentou em uma das poltronas, e Oliver fez o mesmo, mantendo a distância. Eu tinha ouvido histórias sobre você. Oliver Whitmore, o rei do Caribe, o homem que conseguia tudo o que queria. E quando fui designada para trabalhar diretamente em eventos corporativos, eu sabia que estaríamos em contato frequente. E o que você esperava? Eu esperava que você fosse como todos os outros homens poderosos que eu havia conhecido. Arrogante, condescendente, que me visse como um objeto decorativo. E não foi assim. Scarlett sorriu, e pela primeira vez, o sorriso alcançou seus olhos. No início, sim. Você era exatamente o que eu esperava. Mas então você começou a me perguntar sobre meus estudos, sobre minhas ideias para melhorar a experiência dos hóspedes. Você ouviu minhas sugestões e implementou algumas delas. Eu comecei a pensar que talvez, apenas talvez, você fosse diferente. O que mudou? Nada mudou. Essa foi a decepção. Eu pensei que o respeito profissional que você mostrava era genuíno, mas acabou sendo apenas outra forma de sedução, mais sofisticada, mais sedução, afinal. Oliver sentiu que algo estava se partindo em seu peito. Scarlett, o respeito era genuíno, suas ideias eram brilhantes, sua ética de trabalho era impecável. Então, por que você arruinou tudo com aquela declaração pública? Porque eu sou um idiota, ele simplesmente disse. Porque eu estou tão acostumado a conseguir o que quero, quando quero, que eu nunca aprendi a cortejar apropriadamente, a conquistar o afeto de alguém sem usar minha posição. Ele se levantou e caminhou em direção à balaustrada, olhando para as águas prateadas sob a lua. Sabe qual é a ironia? Durante aqueles 6 meses, esperando o momento perfeito para declarar meu amor por você, eles foram os mais felizes da minha vida. Não porque eu estava te conquistando, mas porque eu finalmente havia encontrado alguém que me via como Oliver, não como Whitmore Hotels. E por que você arruinou isso então? Porque eu estava com medo, ele admitiu, virando-se para ela. Com medo de que, se eu não fizesse algo dramático, você nunca notaria que eu existia como algo além de seu chefe. Oliver, eu já tinha notado que você existia. O coração dele parou. O quê? Scarlett se levantou e caminhou em direção a ele, parando a 1 metro de distância. Você acha que eu não percebi que você sempre encontrava desculpas para revisar os eventos que eu coordenava? Que você misteriosamente aparecia no saguão toda vez que eu tinha um turno? Que você começou a pedir minha opinião sobre decisões que você normalmente tomaria sem consultar ninguém? Oliver a olhou atordoado. Durante aquelas semanas antes de sua declaração, eu comecei a me perguntar se talvez, apenas talvez, eu tivesse encontrado um homem que pudesse ser diferente. Alguém que me valorizaria pela minha mente, assim como pela minha aparência. E então você declarou seu amor para mim na frente de 200 estranhos, como se fosse um show para sua diversão, como se meus sentimentos fossem algo que você pudesse comprar com humilhação pública. Oliver fechou os olhos, o peso de seu erro finalmente se assentando completamente. Me desculpe, Scarlett. Você não sabe o quanto eu sinto muito. Eu sei, ela disse suavemente. O que eu não sei é se você é capaz de realmente mudar, ou se esta conversa é apenas outra estratégia de sedução sofisticada. Ele abriu os olhos e a olhou diretamente. O que eu teria que fazer para te provar que é real? Scarlett sorriu, mas era um sorriso triste. Teria que ser algo que você não pudesse fingir, algo que realmente lhe custasse. A brisa noturna agitou as folhas das palmeiras sobreviventes, criando uma suave sinfonia que acompanhou o silêncio pensativo que se seguiu. Oliver observou o rosto de Scarlett sob o luar, memorizando cada detalhe. A maneira como seus cílios projetavam sombras sobre suas bochechas,
como seus lábios se curvavam ligeiramente para baixo quando ela estava pensando profundamente. A pequena cicatriz, quase invisível, perto de sua têmpora esquerda. Pela primeira vez em sua vida, Oliver Whitmore entendeu a diferença entre querer e amar, e pela primeira vez, ele sabia que tinha que conquistar algo que não podia comprar. Por favor, 23 meses depois, o Aeroporto Internacional de Guadalajara estava vibrando com a atividade típica de uma tarde de sexta-feira. Famílias se reuniam depois de longas viagens, executivos corriam para seus voos de conexão e turistas, carregados de malas, navegavam entre as multidões com mapas e guias de viagem. No meio de todo esse caos organizado, Oliver Whitmore se sentia mais nervoso do que nunca em sua vida. Ele não usava seu habitual terno Armani. Em vez disso, vestia jeans escuros, uma camisa branca simples e sapatos de couro marrom que ele havia comprado em uma sapataria local. Seu cabelo, normalmente perfeitamente penteado, mostrava sinais de que ele havia passado as mãos por ele durante todo o voo. Em suas mãos, ele segurava um envelope de papel pardo contendo os documentos mais importantes de sua vida. Durante os 3 meses que haviam se passado desde o furacão Helena, Oliver havia feito algo que ninguém em seu círculo social teria acreditado ser possível. Ele havia mudado. Não superficialmente, não como uma estratégia, mas desde as raízes mais profundas de quem ele era. Depois daquela noite de revelações sob a lua, Scarlett havia retornado ao México sem promessas ou compromissos. Mas antes de partir, ela havia lhe dado algo mais valioso do que qualquer esperança: uma oportunidade. Se você realmente quer mostrar que mudou, ela lhe havia dito, enquanto ele esperava o helicóptero que a levaria para o aeroporto já consertado, você terá que fazê-lo longe de seu mundo de privilégios. Você terá que mostrar quem você é, quando não pode usar seu dinheiro ou seu poder para obter o que quer. E foi exatamente isso que Oliver havia estado fazendo. Seu primeiro passo foi se demitir do cargo de CEO da Whitmore Hotels. A notícia havia causado um terremoto no mundo dos negócios do Caribe. O Financial Times havia dedicado 3 páginas à análise de sua decisão, especulando sobre crises financeiras ocultas ou problemas de saúde. Sua mãe havia ameaçado deserdá-lo. Seu conselho de administração havia tentado declará-lo mentalmente incompetente. Mas Oliver havia transferido a gestão da empresa para sua irmã mais nova, Victoria, uma gerente tão brilhante quanto ele, mas com princípios mais sólidos. A Whitmore Hotels não apenas sobreviveu sem ele, como prosperou. Seu segundo passo havia sido mais radical. Ele havia vendido todas as suas propriedades pessoais, exceto uma pequena casa nos arredores de Bridgetown, Barbados. O dinheiro das vendas havia ido inteiramente para uma fundação que ele estabeleceu para apoiar programas educacionais para mulheres no Caribe e no México. Mas seu passo mais importante havia sido se matricular como estudante de pós-graduação em serviço social na Universidade de Guadalajara. Durante os últimos 3 meses, ele havia vivido em um apartamento de 2 quartos perto do campus, assistindo a aulas sobre intervenção em crises, psicologia familiar e gestão de organizações sem fins lucrativos. Seus colegas de classe não sabiam quem ele havia sido. Para eles, ele era simplesmente Oliver, um estudante internacional um pouco mais velho que havia decidido mudar de carreira. Ele havia feito amigos de verdade pela primeira vez em sua vida adulta. Carlos, um assistente social de 40 anos que coordenava programas para crianças de rua. Maria, uma psicóloga que trabalhava com vítimas de tráfico. José, um ex-padre que havia fundado um abrigo para homens viciados. E agora, depois de 3 meses sem contatar Scarlett nenhuma vez, Oliver estava no aeroporto esperando por ela. Ele havia aprendido com Helena Morales, com quem havia começado a colaborar no abrigo para mulheres,
que Scarlett retornaria naquele dia de um intercâmbio acadêmico na Espanha. Ele não havia vindo para declarar seu amor por ela novamente. Ele havia vindo para lhe mostrar quem ele havia se tornado. Oliver se virou e a viu. 3 meses a haviam transformado tanto quanto a ele. Seu cabelo estava mais curto, caindo até os ombros em ondas suaves. Ela usava jeans, botas de couro e uma blusa azul marinho que realçava seus olhos. Mas a mudança mais notável era sua expressão. Não havia mais a guarda defensiva que havia caracterizado cada interação entre eles. "Olá, Scarlett!" Ela se aproximou lentamente, estudando o rosto dele como se estivesse resolvendo um quebra-cabeça. "Você parece diferente." "Eu me sinto diferente. O que você está fazendo aqui?" "E não me refiro ao aeroporto. Eu me refiro a Guadalajara." Oliver sorriu, e era um sorriso diferente de todos que ela havia visto antes. Não tinha arrogância ou cálculo. Era genuíno, um pouco nervoso, completamente humano. "Estudando. Acontece que nunca é tarde demais para mudar de carreira." "Estudando o quê?" "Serviço social. 2º semestre de mestrado na sua universidade. Sua mãe é minha professora de intervenção em crises familiares. Tirei um 10 em meu último exame sobre protocolos de atendimento a vítimas de violência doméstica." Os olhos de Scarlett estavam arregalados. "Você está brincando? Oliver, o que você realmente fez durante estes 3 meses?" Ele se sentou ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa, e lhe entregou o envelope de papel pardo. "Eu mudei minha vida. Completamente." Com as mãos trêmulas, Scarlett abriu o envelope. Dentro estavam documentos de transferência de propriedades, certificados de doações de caridade, sua ficha acadêmica da universidade, fotografias dele trabalhando no abrigo que Helena dirigia e uma carta de recomendação de Carlos descrevendo seu trabalho com famílias em situação de rua. "Oliver, isso é impossível. Você desistiu de tudo?" "Eu não desisti de nada. Eu encontrei algo melhor." "O quê?" "Propósito. Paz. A capacidade de me olhar no espelho e respeitar o homem que eu vejo." Scarlett revisou os documentos uma segunda vez, como se não pudesse acreditar no que estava vendo. "E a Whitmore Hotels?" "Minha irmã Victoria está dirigindo a empresa. Acontece que ela é uma CEO melhor do que eu. A receita aumentou 25% no último trimestre, e políticas de igualdade salarial foram implementadas em todos os hotéis." "Oliver, você percebe o que fez? Você desistiu de bilhões de dólares, de poder, de uma vida de luxo. Eu desisti de uma vida vazia para construir uma vida com significado." Ele se virou para ela e em seus olhos havia uma vulnerabilidade que a deixou sem fôlego. "Scarlett, eu não vim aqui para te pedir outra chance. Eu vim para te agradecer." "Me agradecer?" "Por ter tido a coragem de me dizer a verdade. Por me forçar a confrontar quem eu realmente era. Por me mostrar que havia uma maneira melhor de viver." Ela o olhou por um longo tempo, procurando por algum sinal de manipulação ou engano. O que ela viu foi um homem completamente transformado. "E agora? O que você quer de mim?" "Nada." Oliver simplesmente respondeu. "Absolutamente nada. Eu só queria que você soubesse que sua rejeição foi o melhor presente que alguém já me deu." Ele se levantou para sair, mas a voz de Scarlett o parou. "Oliver, espere." Ele se virou para ela. "Você gostaria de tomar um café? Eu adoraria ouvir mais sobre seu trabalho com a minha mãe." O sorriso que iluminou o rosto de Oliver foi como o amanhecer depois da mais longa tempestade da história. "Eu adoraria." Enquanto caminhavam juntos em direção à saída do aeroporto, Scarlett notou que Oliver não tentou pegar sua mão. Ele não invadiu seu espaço pessoal, não a pressionou de forma alguma. Ele simplesmente caminhou ao lado dela, contando-lhe sobre suas aulas, seus novos amigos, os casos em que ele havia trabalhado no abrigo. Pela primeira vez desde que ela o conheceu, Scarlett viu o homem que Oliver
poderia ter sido sempre se tivesse a coragem de ser vulnerável. E pela primeira vez, ela se permitiu imaginar a possibilidade de um futuro juntos. Não porque ele era rico ou poderoso, mas porque ele teve a coragem de desistir de tudo isso para se tornar alguém digno de um amor verdadeiro. Enquanto o sol se punha sobre Guadalajara, pintando o céu em tons dourados e rosados, duas pessoas que haviam começado como inimigas caminhavam em direção a um futuro incerto, mas cheio de possibilidades. Porque o amor verdadeiro não é construído sobre o poder ou o dinheiro. É construído sobre o respeito, a vulnerabilidade e a vontade de mudar pela pessoa certa. E Oliver Whitmore, pela primeira vez em 38 anos, havia encontrado a pessoa pela qual valia a pena mudar tudo. 6 meses depois, sob o sol do pôr do sol em Guadalajara, a pequena casa de adobe nos arredores da cidade tinha um jardim cheio de gardênias e uma varanda onde 2 cadeiras de vime esperavam o final de cada dia. Não havia mármore italiano ou cristais boêmios, mas tinha algo que nenhuma propriedade de Oliver jamais tivera: a sensação de lar. Scarlett chegou do trabalho no hospital público, onde agora coordenava programas de apoio psicológico, encontrando Oliver na cozinha, preparando tacos de frango com a receita que Helena havia lhe ensinado. Ele usava uma camisa simples e jeans, e havia farinha em suas mãos de amassar a massa. "Como foi seu dia?" ela perguntou, roubando um beijo que tinha gosto de coentro e limão. "Carlos e eu conseguimos abrigo temporário para a família da senhora Rodrigues. E o seu? Como foi o novo protocolo de atendimento?" "Funcionou perfeitamente. Acho que podemos implementá-lo em outros hospitais estaduais." Eles se sentaram na varanda, enquanto o céu era pintado em cores impossíveis, compartilhando os tacos e conversando sobre seus dias. Oliver lhe contou sobre sua tese de mestrado, que se concentraria em programas de reabilitação para homens com comportamentos abusivos. Scarlett lhe contou sobre a nova bolsa de estudos que havia recebido para fazer um doutorado em psicologia clínica. Eles não tinham muito dinheiro. O apartamento de Oliver era modesto, seu carro tinha 10 anos e suas férias consistiam em fins de semana nas praias públicas de Puerto Vallarta. Mas eles tinham algo que nunca haviam experimentado antes: um relacionamento construído sobre o respeito mútuo, objetivos compartilhados e o amor do dia a dia. "Você sente falta da sua vida anterior?" Scarlett perguntou, enquanto observava as estrelas aparecerem no céu escurecido. Oliver olhou para ela. Esta mulher extraordinária, que teve a coragem de rejeitá-lo quando ele era o homem errado e a sabedoria de amá-lo quando ele se tornou o homem certo. "Eu sinto falta do poder de ajudar muitas pessoas com muito dinheiro", ele respondeu honestamente, "mas eu prefiro o poder de ajudar poucas pessoas com muito amor." "E se um dia decidirmos nos casar, você será capaz de viver para sempre sem iates e mansões?" Oliver sorriu, pegando a mão dela com a naturalidade de quem havia aprendido a pedir permissão antes de pegá-la. "Scarlett Morales, se um dia você decidir se casar comigo, pode ter certeza de que será porque você me ama, não a minha conta bancária. E essa certeza vale mais do que todos os iates do mundo." Sob as estrelas de Guadalajara, 2 pessoas que haviam encontrado o amor verdadeiro depois de anos procurando nos lugares errados, prometeram silenciosamente que construiriam um futuro baseado na única coisa que realmente importa: o respeito mútuo e a decisão diária de se escolherem. Porque o orgulho ferido pode se tornar humildade conquistada, e a humilhação pública pode ser o primeiro passo para o amor privado mais profundo. Oliver Whitmore havia aprendido que perder pode ser a única maneira real de vencer. E Scarlett Morales havia aprendido que, às vezes, as melhores histórias de amor começam com um sonoro não.